Muito bem, vamos aqui para o nosso segundo tópico da lição número 2 do Programa de Educação Cristã Continuada, revista com o tema Atos dos Apóstolos até os confins da Terra. Nossa lição número 2, tópico 2. O que não é batismo com o Espírito Santo? Primeiro, não é a conversão. Batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa que regeneração ou novo nascimento. Veja que aqui neste caso o apóstolo Pedro falou àquela multidão: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só as três etapas. Primeiro, arrependei-vos. Aqui é a conversão, é a decisão da pessoa de mudar de vida, de se voltar para Deus. Segundo, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Aqui está falando do batismo nas águas. Esse batismo em nome de Jesus Cristo, mas com a fórmula trinitariana, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E este batismo em nome de Jesus Cristo, não seria isto uma fórmula batismal? Não. Aqui, em nome de, significa na autoridade de, segundo a ordem de, porque quem foi que ordenou a batizar nas águas? Foi Jesus Cristo. Então, o batismo é em nome dele, porque foi ele que mandou. Mas a fórmula que a igreja cristã sempre utilizou para batizar foi: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois disso, vem, recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, observe que o recebimento do dom do Espírito Santo não é a mesma coisa que o arrependimento, não é a mesma coisa que o batismo nas águas. É indiscutível que cada cristão autêntico teve uma experiência com o Espírito desde os primeiros momentos de sua conversão. Caso contrário, não seria cristão, pois ninguém pode ser um cristão sem a atuação do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é quem age para converter a pessoa. O próprio Jesus disse: ele convencerá o homem, o ser humano, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que entendemos, nós, assembleanos, dispensacionalistas, que o Espírito Santo não vai sair da terra após o arrebatamento. Ele vai continuar agindo aqui na terra, levando as pessoas a se converterem dos seus maus caminhos, se voltarem para Deus e resistirem à ação do anticristo, negarem o recebimento da marca da besta. Nada disso será possível de se fazer sem a ação do Espírito Santo. É o Espírito que nos torna cristãos. Todos os que têm o Espírito de Deus são filhos de Deus. E todos os que são filhos de Deus têm o Espírito de Deus. Batismo com o Espírito Santo, no entanto, é uma experiência distinta. E várias passagens e Atos dos Apóstolos corroboram esse fato. Primeiro, os apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo em Atos 2, mas eles já tinham o Espírito Santo antes. Está lá em João 20, versículo 22. Jesus assopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Então, eles já tinham o Espírito Santo, mas não tinham sido ainda batizados com o Espírito Santo. Segundo, os samaritanos que já tinham recebido a palavra de Deus, sido batizados nas águas, receberam o batismo com o Espírito Santo somente após a oração dos apóstolos. Está lá em Atos capítulo 8, versículos 12 a 17. Em Éfeso, Atos 19, versículos 1 a 6. Os discípulos haviam crido no Evangelho, mas ainda não haviam sido batizados com o Espírito Santo. Aliás, nem sabiam sobre essa doutrina. Observe, portanto, que o recebimento do batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa que a conversão, não é a mesma coisa que o batismo nas águas. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência diferente da regeneração, da conversão, muito embora as duas possam ocorrer ao mesmo tempo. Então, é possível, sim, que a pessoa seja convertida, o seu coração se volte para Deus e ela seja batizada com o Espírito Santo. Ou então, ela, depois do batismo nas águas, é que pode ser batizada com o Espírito Santo. Portanto, incorre em erro quem coloca o batismo com o Espírito Santo como condição, requisito ou evidência da salvação. É possível ser salvo sem ser batizado com o Espírito Santo? Sim, essa é a grande verdade. Só não é possível ser salvo sem a ação do Espírito Santo para converter a pessoa
para convencê-la que é uma pecadora e que ela precisa se voltar para Deus. Muitos cristãos autênticos e verdadeiramente salvos ainda não foram batizados no Espírito Santo, mas isso não os torna inferiores ou menos salvos. Nada disso. Portanto, quem é batizado com o Espírito Santo não é superior ou mais capaz ou melhor do que aquele que não é batizado com o Espírito Santo. Primeiro, não é algo indefinido. O batismo com o Espírito Santo não é uma experiência qualquer que uma pessoa tem ou teve em um culto, vigília ou consagração sem que o perceba. Ou seja, é algo que você percebe quando acontece. É uma experiência na qual a pessoa é revestida e cheia do Espírito de Deus com uma evidência, com um sinal. Qual é o sinal? Falar em línguas. Veja que foi o que ocorreu no dia de Pentecostes. Veio do céu um som como de um vento impetuoso, línguas como que de fogo. Mas a que se repete em diversas ocasiões é o falar em línguas. Nós temos pelo menos 3 relatos no livro de Atos dos Apóstolos sobre a manifestação do falar em línguas. Então, alguns críticos do movimento pentecostal costumam dizer que essa experiência foi apenas para o tempo dos apóstolos. Nada disso. Aqui no nosso comentário da lição, nós encontramos o testemunho histórico do batismo com o Espírito Santo. No segundo século, temos o grupo conhecido como montanistas, seguidores de Montano, convertido ao cristianismo. Ali, das crônicas da época, relatam que eles falavam em línguas. Irineu, bispo de Lyon, na Gália, viveu nesse período aqui 130 ao ano 200, ou seja, portanto, no segundo século. Ele declarou que no seu tempo muitos cristãos falavam em línguas estranhas pelo Espírito e possuíam dons, inclusive de profecia. Justino Mártir, que também viveu naquele segundo século, registrou em seus escritos os dons espirituais em evidência dos seus dias, incluindo línguas estranhas pelo Espírito Santo. Orígenes também afirmou que os dons espirituais eram um fato notório nos seus dias. Esses 3 personagens, Irineu, Justino Mártir e Orígenes, eles estão entre os chamados pais da igreja, ou patriarcas da igreja. 3 testemunhos de que naquela época ainda existia o dom de falar em línguas como sinal do batismo do Espírito Santo. Mesmo na Idade Média, considerada por muitos como Era das Trevas, temos o testemunho dos valdenses e dos albigenses. Eram dissidentes da Igreja Romana, mas fiéis seguidores dos princípios bíblicos da salvação e da vida em santidade. Ali se relata que eles falavam em línguas. Na Alemanha, surgiu um grupo chamado Anabatistas, 1521 a 1550. Na França, os Huguenotes. Também há relatos de que eles falavam em línguas. No período da Reforma Protestante, Martinho Lutero, o grande reformador, falava em línguas e profetizava. Isso foi registrado pelos escritos da época. Jack Dare, eminente professor e historiador batista do Seminário Teológico de Dallas. A trajetória cristã foi marcada por uma fase conhecida de períodos dos grandes avivamentos, John Wesley, Edward Whitfield, Moody e muitos outros, e todos eles registraram batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas. Então, esse é o sinal de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é muito mais do que aquela presença de modo intenso numa reunião de oração, ou sentir uma grandiosa alegria, comoção, até mesmo que a leve a cair ao chão, prostrada de poder. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o sinal grandioso dele é falar em línguas. Não é restrito ao passado, pois para vós outros é a promessa, tanto para vossos filhos, para todos que estão longe, isto é, para quantos o nosso Senhor Deus chamar. Então, nós não somos adeptos do cessacionismo, nós somos adeptos do continuismo, ou seja, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais são para todas as épocas, não ficaram restritos ao tempo do livro de Atos dos Apóstolos. É necessário alertar também para um inegável processo de despentecostalização que vivemos hoje em muitas igrejas pentecostais. O que é isso? Igrejas pentecostais que estão deixando de crer no Pentecostes. Estão dizendo que o dom de línguas era só para aquela época.
ou que se limita a línguas aqui da terra. Nada disso. Nós vemos que nesses relatos dá a entender que eram línguas também de significado desconhecido. Não encontramos nada nas Escrituras Sagradas que prove ser o batismo com o Espírito Santo uma experiência restrita à igreja primitiva. Ao contrário, a Bíblia e a própria experiência demonstram a plena atualidade da promessa. Isso também pode ser facilmente comprovado nos muitos momentos de avivamento ocorridos na igreja. O terceiro tópico nos leva à pergunta: como receber? Primeira condição: o batismo é para todos os salvos. Há uma enorme, quase inútil lista de passos e fórmulas que mais atrapalham do que ajudam. Ou seja, não existe uma fórmula, uma maneira, passo a passo, que leve com segurança a pessoa a ser batizada. Mas existem condições. Primeiro, fé. A pessoa precisa crer. Quem não crê no batismo do Espírito Santo, quando vocês falarem em línguas, não será batizado com o Espírito Santo. Esse é o fato. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, o batismo com o Espírito Santo, ele não é diferente dos demais dons. Muitos não recebem porque simplesmente não creem, e outros porque não querem. Também tem isso. A pessoa pode não querer porque não acredita. Há uma quantidade enorme de crentes que são doutrinados para crer que essa experiência não é importante, nem necessária, ou que já foi recebida na conversão, que é apenas uma fraude exibicionista, ou até mesmo algo maligno. Isso cria bloqueios, impede os crentes de receberem essa dádiva celestial inestimável. O ato de confiar na palavra de Deus e nesta promessa nos leva ao batismo com o Espírito Santo. Portanto, existe uma grande diferença entre o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, e os demais fases ou eventos da vida cristã. Além da fé, é preciso oração. Veja que os discípulos passaram 10 dias reunidos em oração naquele salão chamado cenáculo. Um ambiente de oração e louvor sincero é mais importante do que os métodos e fórmulas de pretensos batizadores, ou seja, pessoas que pretendem ensinar os outros a falar línguas estranhas. Isso é errado. O falar em línguas e os demais dons, eles são de caráter sobrenatural. Eles não podem ser aprendidos, então não podem ser ensinados. Quem tenta fazer isso está falsificando a palavra de Deus. A melhor coisa é dizer a alguém que queira realmente ser batizado é que a pessoa tem que querer. Deus não vai batizar ninguém com o Espírito Santo à força, sem a pessoa crer e sem a pessoa querer. A pessoa tem que orar e confiar. Agora, depende muito de uma pessoa para outra. Uns são batizados com o Espírito Santo logo que creem, logo que aceitam a Jesus. Nós vemos isso acontecendo em Atos capítulo 9. Nós vemos ali na casa de Cornélio, quando eles estavam sendo ouvindo a pregação do Evangelho através de Pedro, eles creram em seus corações e foram batizados com o Espírito Santo naquele momento, antes mesmo de serem batizados em águas, o que levou os demais judeus que acompanhavam o apóstolo Pedro a ficarem espantados. Além de Deus estar abrindo a porta da salvação também para os gentios, está batizando eles com o Espírito Santo, assim como nos batizou também. Então, isso deixou eles literalmente de queixo caído. Veja, portanto, que essa bênção é para todos, não apenas um segmento, um grupo, mas para todos os que quiserem crer. Outro ponto, tem que ser no tempo de Deus, tem que ser na época de Deus. O recebimento desta promessa, o batismo com o Espírito Santo, é na hora que Deus quer. Eles esperaram 10 dias por aquilo. Mas quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam lá em oração. Ou seja, não existem regras ou receitas para o recebimento do batismo com o Espírito Santo. Alguns recebem junto com a decisão por Jesus, outros antes ou na ocasião do batismo de águas. Aqui na nossa cidade, em Macapá, no estado do Amapá, nos primórdios do Evangelho, há quase um século atrás, uma senhora foi batizada nas águas, um dos primeiros, talvez o primeiro batismo em águas que houve das Assembleias de Deus aqui na nossa cidade. E na época era uma pequena vila ainda. A população
correu para assistir, foi um batismo público realizado no Rio Amazonas, na foz do Rio Amazonas, que corre aqui na frente da nossa cidade. E ao saírem das águas, os demais irmãos, aquela senhora, ela foi batizada com o Espírito Santo, assim que foi batizada nas águas. E ela começou a falar em línguas desconhecidas, mas também línguas conhecidas. Ela falou em hebraico, o que foi constatado por um judeu que assistia aquela cena, judeu da família Zaguri, o patriarca da família, chamado Leão Zaguri, o qual disse naquele momento: eis que vejo a glória do Deus de Israel. Essa mulher está falando na minha língua materna, está falando em hebraico. Aquela mulher não conhecia aquela linguagem. Ela era analfabeta de pai e mãe, digamos assim. Mas Deus a capacitou a falar numa língua que alguém ali daquela multidão conhecia e podia atestar e certificar. Isso foi um grande sinal naquela época e levou muitas pessoas também ao Evangelho. O importante, portanto, do batismo com o Espírito Santo é continuar buscando e desejando. Se você ainda não recebeu, não desanime. A promessa é para você também, é para todos os que creem. Concluindo, a nossa aplicação pessoal nos fala que o batismo com o Espírito Santo prometido por Jesus não é um luxo, mas uma necessidade premente de cada testemunha de Jesus. Não existe nada que possa substituí-lo. Você já o recebeu? Vamos receber agora. É buscar a Deus em oração e crer que Ele ainda hoje batiza com o Espírito Santo e com fogo. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa missão. E amanhã, com certeza, você vai aprender muito mais na sua escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus Cristo.